Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Galera, então hoje a gente vai trabalhar com vocês um assunto que dentro dos vários assuntos que são cobrados na prova do Enem, a gente precisa destacar, porque tem uma importância muito grande, pessoal. Nós sabemos o seguinte, da dificuldade para muitos alunos do que é se trabalhar dentro da matemática. A matemática tem muitos temas. Agora, dentro da prova do Enem, o nosso objetivo aqui é elaborar para vocês um material onde a gente consiga cobrar exatamente o quê? Aquilo que é mais importante, tá bom? E hoje, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar um tema chamado análise combinatória. Eu queria que vocês, por favor, pegassem o material, gente, lá na página de número, deixa eu ver aqui, página de número 33. Vamos acompanhar comigo aí. Página de número 33, aula de matemática da parte de análise combinatória. Todo mundo conseguiu já? Página 33? Muito bem. Meus amigos, então é o seguinte, primeira coisa importante para a gente começar. O que é que significa análise combinatória? Gente, análise combinatória é a parte da matemática que está associada a problemas que envolvem contagem. Então a gente vai enfrentar daqui para frente diversas situações onde o desafio que vai ser lançado para vocês qual é? Contar uma certa quantidade de objetos. E aí, como é que a gente vai fazer para contar os objetos? A gente vai contar de 1 por 1? A gente vai contar de 2 em 2? A gente tem essa possibilidade? Então, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o seguinte, se análise combinatória é a parte da matemática que está associada a problemas de contagem, vem sempre uma pergunta que é o seguinte, contar uma certa quantidade de objetos, é fácil ou é difícil? O que é que vocês acham? Eu preciso contar uma certa quantidade de objetos. Contar é fácil ou contar é difícil? Diz aí. Depende, né? Depende de quê? Depende daquilo que a gente está querendo contar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Suponha que a minha pergunta para vocês fosse a seguinte. Vou fazer uma pergunta que tem a ver com contagem. Eu quero saber, pessoal, quantos livros eu tenho nessa pilha. Então a minha pergunta está associada a uma contagem. Me diz o seguinte, como é que eu vou responder essa pergunta? Como é que eu vou dizer quantos livros eu tenho nessa pilha? Eu vou usar que fórmula para isso? Eu não vou usar fórmula nenhuma. A gente vai usar o bom senso. A gente vai usar o senso comum. Qual é? Eu vou contar a quantidade de elementos. Agora, se você vai contar de 1 em 1, se você vai contar de 2 em 2, isso quem vai decidir é você. Mas para conseguir responder essa pergunta, quantos livros eu tenho nessa pilha, o que eu vou fazer inicialmente é contar de 1 por 1. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, Alexandre, a minha resposta é, tem 10 livros na pilha, tá certo? Tá certo, respondeu a pergunta. Isso é uma questão que tem a ver com contagem. Vamos fazer agora uma outra pergunta. Se eu perguntasse o seguinte para vocês, a pergunta agora é, quantos palitos eu tenho nessa caixa? Como é que eu vou fazer para contar a quantidade de palitos? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz para contar a quantidade de livros. Eu vou sair contando, eu vou olhar a foto e vou sair contando. Quantos palitos tem? O que é que eu quero que vocês entendam? O menos importante agora é você dizer a resposta dessa questão. Eu quero só que você entenda que processo a gente vai utilizar para fazer a contagem. Para responder essa pergunta, eu vou simplesmente olhar para a foto, eu vou sair marcando os palitinhos e vou contar. A quantidade de palitos que eu tenho aí, sei lá, é 30, 40, não sei quantos, mas a gente consegue contar simplesmente visualizando esses palitos. Acontece, gente, que essa técnica direta, essa técnica de visualização, para a gente conseguir contar a quantidade de elementos, nem sempre ela é viável, nem sempre ela é possível. Existem perguntas que eu não vou ter tanta facilidade para contar. Vamos dar um exemplo. Se eu perguntasse assim para vocês, ó, eu quero saber quantos cartões eu preciso preencher da Mega Sena para garantir que vou ganhar o prêmio. Lembrar o seguinte, como é que a gente preenche um cartão da Mega Sena? O cartão mais barato da Mega Sena, que custa R$ 3,50, é um cartão onde você tem 60 números e você tem que marcar no mínimo 6. Então vamos supor que você vai numa agência lotérica, está com dinheiro sobrando no bolso, né? Difícil isso acontecer, mas vamos imaginar só. Você está com dinheiro sobrando, você vai numa agência lotérica e você diz assim, olha, eu vou preencher todos os cartões possíveis, porque eu quero garantir que eu vou ganhar na Mega Sena. Tem como a gente fazer isso? Tem. Agora, quantos cartões a gente precisa preencher?
Eu vou dizer para vocês, 50.063.860. Como é, Alexandre? É isso mesmo. Para garantir que você vai ganhar na Mega Sena, você precisa preencher 50.063.860 cartões simples, que é o cartão de 6 números. Isso vai custar um dinheiro altíssimo, né? Mas assim, como é que eu sei essa resposta? Porque para contar a quantidade de livros, eu só visualizei a figura e saí contando. Para dizer quantos palitos eu tenho, eu fiz do mesmo jeito. Eu visualizei a figura e saí contando. Mas quantos cartões da Mega Sena eu preciso preencher, eu não tenho como escrever de um por um para depois sair contando quantos tem. Deve ter alguma técnica de contagem para que a gente consiga encontrar o resultado, sem que para isso a gente precise de escrever os elementos. E pessoal, a beleza do assunto que a gente vai estudar, a técnica interessante de análise combinatória é exatamente essa. É como é que eu vou fazer para encontrar uma quantidade, sem que para isso eu precise de escrever elemento por elemento. Tá bom? Vamos ver aqui uma outra situação que eu vou propor aqui para vocês. Eu tenho um cartão de crédito. Suponha que esse cartão de crédito, a senha dele, seja composta de 6 dígitos. Cada dígito varia de 0 até 9. Então eu vou digitar uma senha do cartão de crédito. Essa senha tem 6 dígitos. E a minha pergunta é o seguinte: quantas senhas diferentes, com 6 dígitos, eu posso criar para o meu cartão de crédito? A quantidade é muito grande. Será que tu vai escrever senha por senha e sair contando quantas tem? Não. Então, o nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse. Eu preciso terminar a aula e ter condição de responder uma pergunta dessa. Quantas senhas diferentes eu posso montar para o meu cartão de crédito? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá bom? Então, a gente vai começar a mostrar para vocês o seguinte. Gente, quando a gente trata de análise combinatória, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: eu preciso fazer uma contagem de elementos. Mas como é que eu vou fazer para contar? Existem diversas técnicas. E essas diversas técnicas eu vou começar a mostrar para vocês. Agora, o que é que eu quero logo passar antecipadamente? Eu vou dizer para vocês que tem várias técnicas, só que não existe a técnica melhor. Não existe aquela que você vai dizer assim: Alexandre, eu sempre vou usar essa, porque essa técnica é a melhor de todas. Por quê? Porque assim, ó, a melhor e a pior, pessoal, depende do tipo de problema que você vai enfrentar. É como se você chegasse com um carro no mecânico e dissesse assim para ele: ó, o meu carro deu um defeito, me diz aí como é que a gente pode consertar o carro. Bem, será que para consertar o carro, antes do mecânico verificar, ele já vai com a ferramenta? Não. O mecânico primeiro vai abrir o carro, ele vai tentar ver o que é que o teu carro está dando de problema e depois ele escolhe a ferramenta certa para utilizar. Imagina só que tu vai chegar, por exemplo, no médico e diz assim: doutor, eu estou doente, tá? Aí tu diz só que está doente, ele já passa um remédio para ti? Não. Ele vai querer saber o seguinte: sim, mas o que é que você está sentindo? Quais são os sintomas da sua doença? Então, primeiro ele vai ter que verificar o que é que está acontecendo, ele vai ter que fazer um diagnóstico, não é assim? E depois ele vai dizer qual é o remédio que você tem que tomar. A mesma coisa vai acontecer com o mecânico. Quando ele pega o carro e ele viu que o carro está com defeito, primeiro ele vai diagnosticar o problema. Ele vai verificar o que é que está acontecendo com o carro. Depois que ele souber o que é que está acontecendo, ele vai atrás da ferramenta certa para resolver o problema. Na análise combinatória, pessoal, é exatamente do mesmo jeito. Quando a gente quiser resolver um problema de análise combinatória, primeiro a gente tem que ler o problema, ver o que é que o problema está pedindo, analisar as características do problema, depois a gente escolhe uma técnica adequada para resolver cada um deles, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui que ferramentas a gente pode utilizar. Para resolver questões do tema de análise combinatória, a gente pode usar uma coisa chamada de árvore de possibilidades. Isso é uma maneira de contar, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Existe uma outra técnica chamada de princípio fundamental da contagem, que é uma técnica bem interessante, bem simples. Outra técnica de contagem, permutação. Outra técnica de contagem, arranjo. Outra maneira, combinação. Então são várias formas de se efetuar a contagem. Mais uma vez eu quero bater na tecla. Existem várias técnicas que você pode utilizar. A melhor delas qual é? É aquela que for mais adequada para um determinado problema. O princípio fundamental da contagem pode ser uma técnica excelente para resolver um problema e ser péssima para resolver outro. A ideia de combinação
pode ser uma ideia excelente para resolver um problema e péssima para resolver outro. Então, o fundamental o que é? É a gente ter paciência na hora da resolução dos problemas, ler o problema com calma, ler o problema com atenção, ver o que é que o problema está pedindo e ver qual das técnicas é mais interessante para a gente utilizar e resolver o problema, tudo bem? Então vamos lá começar, pessoal. Eu queria mostrar para vocês uma técnica que é bem intuitiva. Eu quero começar dessa, por quê? Porque essa técnica não exige fórmula nenhuma. Se você tem... Alexandre, eu tenho dificuldade em aprender matemática. Alexandre, eu tenho dificuldade em memorizar a fórmula. Pessoal, com isso aqui não vai gerar problema nenhum para você. Porque você não precisa de nenhuma fórmula para resolver um problema utilizando a chamada árvore de possibilidades, tá? No que é que consiste a árvore de possibilidades? Consiste em você escrever todas as situações possíveis que um problema consegue gerar. Então a gente vai ler o problema, a gente vai descrever tudo o que pode acontecer e depois a gente vai sair contando. Lógico que para aplicar a árvore de possibilidades, eu não posso ter um problema que vai gerar uma quantidade muito grande de resultados. Se um problema tiver 500 resultados, eu vou escrever todos? Não. Eu vou escrever todos os resultados se a quantidade for pequenininha, tudo bem? Então vamos analisar aqui comigo, pessoal, um problema da apostila de vocês. Problema da página de número 34, vê comigo. Problema da página 34, a primeira questão, ela diz o seguinte: dois amigos, André e Beto, disputam entre si um torneio de tênis de mesa. Pelas regras que foram estabelecidas, ficou definido que seria declarado campeão do torneio aquele que ganhar 2 jogos seguidos ou 3 alternados. Aí a minha pergunta é: quantas são as maneiras do torneio se desenrolar? Então acompanha comigo, olha só. Quais são os detalhes que essa questão traz de importante? São 2 amigos, esses 2 amigos vão disputar um torneio e as regras do torneio foram estabelecidas. As regras estão muito claras. Seria interessante que você marcasse essas regras. Que regras são essas? Só vai ser declarado campeão aquele que ganhar 2 jogos seguidos. Então quem ganhar 2 jogos seguidos já é declarado campeão. Ou então aquele que ganhar 3 jogos alternados. A pergunta da questão foi: quantas são as formas diferentes ou quantas são as maneiras do torneio se desenrolar? O que é que significa, Alexandre, o torneio se desenrolar? O torneio se desenrolar significa dizer que você vai pegar um caminho, você vai mostrar tudo o que pode acontecer, até que chega um determinado ponto que o torneio necessariamente acaba. Cada caminho que você conseguir traçar é uma forma diferente do torneio se desenrolar. Tá, e como é que a gente vai resolver um problema desse? A gente vai resolver esse problema utilizando a técnica da árvore de possibilidades. Então, acompanhe aqui comigo para vocês analisarem como é simples a árvore de possibilidades. Então, a primeira ideia é o seguinte: vai começar o torneio. Tá, para começar o torneio, vai ser realizada a primeira partida. Realizou-se a primeira partida. Quem pode ter vencido a primeira partida? Bem, a primeira partida pode ser vencida pelo Beto, ou então pode ser vencida pelo André. Então você vai colocar a questão assim, ó: primeira rodada, que foi a primeira partida. Quem venceu a primeira partida? A primeira partida quem venceu foi o André, ou então foi o Beto. Então olha só, já tem 2 formas diferentes da gente dizer quem vai vencer a primeira rodada. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou analisar as outras rodadas. Só que para analisar as outras rodadas, eu vou fazer o seguinte: eu vou supor que o André venceu a primeira rodada. Alexandre, mas tu não está dizendo que foi o André ou o Beto? Sim, o André é uma situação, o Beto é outra situação. Eu vou analisar uma das situações para ver como é que ela se desenvolve. Vamos imaginar que o André venceu a primeira rodada. Tá. Se o André venceu a primeira rodada, quem pode vencer a segunda rodada? A segunda rodada pode ser vencida pelo Beto ou pode ser vencida pelo André. Só que tem um detalhe importante, acompanha comigo. Se o André vencer a primeira e a segunda, vejam só, se o André vencer a primeira e vencer a segunda rodada, ele vai ser declarado campeão. Então eu vou colocar uma bolinha bem aí onde tem o André. Por que tu vai colocar uma bolinha aí, Alexandre? Porque nesse momento o torneio tem que acabar. Porque na hora que eu coloquei essa bolinha, o que é que eu estou querendo indicar? Que o André venceu a primeira rodada e venceu a segunda. Se ele vencer a primeira e vencer a segunda, o torneio acaba. Tudo bem. Agora o que é que acontece se o André vencer a primeira e o Beto vencer a segunda? Se o André vencer a primeira e o Beto vencer a segunda, vai ter uma próxima partida. E essa próxima partida, que é a terceira, pode ser vencida por quem? A terceira partida pode ser vencida pelo André ou pode ser vencida pelo Beto.
Tudo bem, mas se o Beto vencer a segunda e a terceira? Se o Beto vencer a segunda e também vencer a terceira, significa dizer que ele venceu 2 seguidas. E se ele vencer 2 seguidas, ele é declarado campeão do torneio. Então vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Cada rodada que se passa, o que é que eu estou descrevendo? O que pode acontecer. Cada vez que acontece uma rodada, ou o André ou o Beto vão vencer. Só que toda vez que alguém vencer 2 seguidas, eu vou marcar, porque aí nesse momento ele vai ser declarado campeão. Certo? Então vejam só, se o André vencer a primeira e vencer a segunda, eu coloquei uma bolinha, o torneio acaba. Mas se o André vencer a primeira e o Beto vencer a segunda, vai ter uma terceira rodada. A terceira rodada pode ser vencida por quem? Pelo André e pelo Beto. Se o Beto vencer a segunda e a terceira, o torneio acaba. Mas se o André vencer, vai ter outra partida, que é a 4ª rodada. A 4ª rodada pode ser vencida por quem? Pelo Beto ou pelo André. Aí olha só o que é que acontece se o André vencer a terceira e a 4ª rodada. Se o André vencer a terceira e vencer a 4ª, o torneio acaba, porque o André venceu 2 vezes. E essa linha de cima, olha como é que está. A linha de cima está assim, ó, André, Beto, André, Beto. Os vencedores estão se alternando, não estão? André, Beto, André e Beto. Quando é que alguém vence com partidas alternadas? O que é que está escrito na questão? Alguém só vence com partidas alternadas se conseguir 3 alternadas. Só que nessa primeira linha, ninguém conseguiu 3 alternadas ainda. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos para a próxima rodada. A próxima rodada pode ser vencida por quem? Pelo André ou pelo Beto. Se o Beto vencer a 4ª e vencer a 5ª, se o Beto vencer a 4ª e vencer a 5ª, o que é que acontece? O torneio encerra. Agora, se o André vencer, o torneio também vai encerrar. Por que que se o André vencer, o torneio vai encerrar? Me diz aí. O que foi que aconteceu nessa 5ª rodada, na hora que o André venceu? Ele acabou de vencer a terceira alternada. Dá uma olhada na primeira linha, gente, na primeira linha. Na primeira linha é o seguinte, primeira rodada, quem venceu foi o André. Terceira rodada, quem venceu foi o André. 5ª rodada, quem venceu foi o André. Então é a terceira vez alternada que ele ganha. E o que é que está escrito no texto? Quando alguém vencer 3 alternadas, o torneio se encerra, né? Então o que é que eu estou fazendo? Cada vez que eu boto uma bolinha, cada vez que eu circulo um resultado, é porque aconteceu alguma coisa que o torneio necessariamente teve que encerrar. Então vejam que o seguinte, quantas bolinhas eu já coloquei até agora? Quantas bolinhas eu coloquei até agora? 2, 4, 5. Já coloquei 5 bolinhas. Cada bolinha dessa é uma maneira do torneio se desenrolar. Então a gente já tem 5 formas do torneio se desenrolar. Só que tem uma coisa que eu não fiz ainda. Eu não fiz essas bolinhas começando com o Beto. Vocês estão vendo que eu fiz só a primeira parte do problema? A parte de baixo do problema, que é quando o Beto ganha a primeira rodada, eu não desenvolvi. Mas pessoal, eu também não preciso desenvolver. Porque o que vai acontecer na parte de baixo é a mesma coisa que aconteceu na parte de cima. Então vejam que a gente tem que chega um determinado momento que a nossa contagem vai chegar ao fim. Eu tenho que pensar o que é que acontece toda vez que o André vencer e toda vez que o Beto vencer. Só que eu escolhi começar com o André vencendo. Eu fiz todas as situações, eu coloquei todo o desenvolvimento. Eu contei 5 formas do torneio se desenrolar. Se eu for fazer a parte de baixo, o que é que eu vou encontrar? Também vou encontrar 5 formas. Então a resposta dessa questão seria o seguinte: se a parte de cima me dá 5 formas, então a parte de baixo também me dá 5 formas. Então qual é o número total de formas do torneio se desenrolar? Quantas são? 10. Tem 5 formas começando com o André, tem 5 formas começando com o Beto. Então são quantas formas do torneio se desenrolar? 10 formas. Alexandre, essa questão aqui, ela não tem fórmula? Não, ela não tem fórmula. O que é que a gente tem que fazer? Desenvolver caso a caso. Alexandre, mas não dá para aplicar a fórmula, não? Pessoal, isso é um grande problema que as pessoas às vezes geram. Às vezes a gente quer aplicar uma fórmula. E quando você aplica uma fórmula, tem às vezes um problema. Às vezes você não sabe nem o que é que você está fazendo. Você deixa de pensar e fica uma coisa mecanizada. Às vezes você diz assim, qual é a fórmula que eu vou aplicar? Bem, a fórmula é essa. A gente pergunta assim, mas por que a fórmula é essa? Alexandre, eu não sei. Eu só sei que aplicando isso aqui dá certo. Mas a prova do Enem quer cobrar de vocês exatamente o oposto disso. O que é que a prova do Enem quer cobrar de vocês? A ideia do bom senso. Eles não querem que você decore um monte de fórmula, não.
Eles querem que você pegue a matemática e utilize dentro de uma coisa que é prática, né? Então eu não preciso ter estudado um monte de coisa para acertar essa questão, não. O que eu vou fazer é descrever situação por situação, beleza? Então a resposta dessa questão seria 10. Qual item que tem 10? Letra B de bola. Então a resposta da questão, letra B de bola. Eu queria colocar aqui com vocês, pessoal, uma observação. A gente não vai fazer agora, mas eu queria que vocês marcassem uma coisa. Lá na página de número 36, vai lá na página 36. Vocês estão vendo a primeira questão dos exercícios complementares? A gente não vai resolver essa questão agora, mas eu quero comentar com vocês uma coisa. Olha como é que é o texto da primeira questão dos exercícios complementares. A primeira questão diz assim, ó. Em um jogo de roleta, é permitido jogar no máximo 5 vezes. Em cada jogada, ganha-se ou perde-se R$1. Inicia-se o jogo com R$1 e encerra-se a série de jogadas se ocorrer uma das hipóteses. Ou se você perder todo o dinheiro, ou então se você tiver um ganho de R$4. Aí tem uma explicação, isto é, o jogador precisa ficar com R$5 em certa jogada. A pergunta da questão é, quantas são as maneiras do jogo se desenrolar? Você não vai conseguir resolver essa questão utilizando uma fórmula. Qual é a fórmula para resolver essa questão? Você não vai usar a fórmula. Você vai fazer nessa questão a mesma coisa que nós fizemos na questão que eu acabei de resolver com vocês. Vocês vão usar o quê? A árvore de possibilidades. E como é que eu uso essa árvore? Você vai dizer o seguinte, o que é que o texto comenta? Que você já começa o jogo com R$1, né? E que a cada jogada você ganha ou você perde R$1. Então você vai fazer o seguinte, você começa um jogo com R$1 e diz assim, se eu estou com R$1 para começar o jogo, na próxima partida eu posso ganhar ou eu posso perder. Se eu ganhar, eu ganho mais R$1. Se eu perder, eu vou perder esse R$1. E na próxima partida, e na próxima, e na próxima. E assim você vai desenvolvendo até que você perca todo o dinheiro. Se perder todo o dinheiro, o jogo acaba. Aí você bota uma bolinha. Ou então, na hora que você ganhar R$4. Quando você ganhar R$4, o jogo também acaba. Lembrando uma observação importante. O enunciado disse que esse jogo só vai até a 5ª rodada. Você só pode jogar 5 vezes. Quando chegar na 5ª rodada, obrigatoriamente você também tem que parar. Então você vai resolver essa questão do jeito que a gente fez a primeira, utilizando a árvore de possibilidades. Tá tranquilo? Beleza, gente? Massa, vamos mais. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra forma de se fazer contagem, uma outra maneira de contar, que é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. E vocês vão ver que esse princípio fundamental, pessoal, é uma técnica que é muito interessante e ela é super fácil, tá? Eu quero primeiro passar aqui uma informação para vocês a respeito das placas de automóveis. Pessoal, antes de 1991, as placas de automóveis, elas tinham esse modelo. Antes de 1991, toda placa de automóvel tinha 2 letras e 4 algarismos, nessa ordem. Primeiro 2 letras e depois 4 algarismos. Isso antes de 1991. Depois de 1991, houve uma mudança. As placas passaram a ter 3 letras e 4 algarismos, certo? Então a primeira mudança na placa foi o seguinte: eram 2 letras e 4 algarismos, e após 1991 passou a ter 3 letras e 4 algarismos. Lógico que com essa mudança a quantidade de novas placas aumentou. Eu consegui mais carros, eu consegui fazer mais placas, porque eu aumentei uma letra, não foi eu aumentei uma letra na placa, só que estava previsto já, para ter acontecido nesse ano agora de 2017, uma outra mudança. A outra mudança o que é? Era você colocar agora 4 letras e 3 algarismos. No lugar de colocar 3 letras e 4 algarismos, como hoje é a nossa placa, a tendência, isso vai acontecer a qualquer momento, é que as placas de automóvel tenham agora 4 letras e 3 algarismos. Só que são 4 letras e 3 algarismos em qualquer ordem. Pode ter letra misturada com algarismo. Pode começar com letra, pode começar com algarismo, pode ter letra e algarismo misturado. Porque a ideia é unificar com todas as placas da América do Sul, né? Aqui tem dizendo assim, ó, segunda questão do exercício de aprendizagem. Vamos ler aqui a segunda questão. Eu quero só deixar vocês preparados porque a gente vai enfrentar, tá? Mas eu vou explicar essa técnica aqui. O enunciado diz assim, ó: está previsto que a partir do dia 1º de janeiro de 2017, isso não aconteceu, era uma previsão, mas não aconteceu.
que entrará em vigor um sistema único de emplacamento de veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algarismos, como eu acabei de dizer para vocês. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições, e os 10 algarismos, também incluindo repetições. Admita ainda que no novo sistema, cada carro do Mercosul tem uma sequência diferente de letras e algarismos em qualquer ordem. Veja alguns exemplos das novas placas. Aí você tem aí algumas placas com exemplos. Aí a minha pergunta é o seguinte: no novo sistema de escrito, qual é o número total de placas possíveis com o formato letra, letra, algarismo, 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 letra, letra? Então, quero saber quantas placas a gente consegue formar com esse modelo. A placa tem que ser assim, ó, uma letra, algarismo, 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 letra e letra. Quantas placas eu consigo formar desse jeito? Alexandre, eu não tenho a mínima ideia. Como é que eu vou fazer para calcular isso? Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês uma técnica agora que é muito simples, chamada de princípio fundamental da contagem, tá certo? O que é que consiste esse princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem diz assim, eu vou ler a definição matemática. Se um determinado evento ocorre em várias etapas sucessivas e independentes, onde P1 é o número de possibilidades de ocorrer a primeira etapa, P2 o número de possibilidades de ocorrer a segunda etapa, P3 o número de possibilidades de ocorrer a terceira etapa, Pn o número de possibilidades de ocorrer a enésima etapa, então o número total de possibilidades de ocorrer esse evento é dada por P1 vezes P2 vezes P3. Beleza, Alexandre, não entendi absolutamente nada. Pessoal, isso aqui parece esquisito, mas é muito fácil a aplicação desse princípio fundamental da contagem, certo? O que é que no final das contas, traduzindo para o português, o que é que no final das contas diz o princípio fundamental da contagem? Ele diz o seguinte: se você quer realizar uma ação, e essa ação é composta por várias etapas sucessivas e independentes entre si, o que você precisa fazer para calcular o total é indicar de quantas formas diferentes cada uma das etapas pode ser realizada. Se você conseguir indicar de quantas formas diferentes cada uma das etapas pode ser realizada, depois que você multiplica os resultados, você tem a resposta final dessa questão. Como assim, Alexandre? Como assim, Alexandre? Como é que seria essa aplicação do princípio fundamental da contagem? Vejam aqui comigo, vamos acompanhar. É bem simples o problema que eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui com calma. A questão diz assim, ó. Em um restaurante, vejam só, em um restaurante, são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode fazer uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Detalhe, Alexandre, essa questão está na apostila? Não, não está na apostila não. Não precisa copiar, porque a gente vai resolver questões que são idênticas a essa. Eu queria só o seguinte, que vocês prestassem atenção aqui, não precisa copiar nada agora, vamos só acompanhar. Então veja como a pergunta é simples. Você vai chegar num restaurante e esse restaurante te oferece 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode fazer uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Como é que a gente vai fazer isso? Tá. Eu posso resolver isso utilizando a árvore de possibilidades, que seria colocar situação por situação? Pode. Só que eu vou mostrar para vocês uma outra ideia. A outra ideia consiste em quê? Aplicar o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. E o que é que eu disse para vocês que é o princípio fundamental? Princípio fundamental é uma técnica que você faz a seguinte coisa. Primeiro você lê a questão e divide o problema em etapas. O que é que são as etapas? É cada decisão que você tem que tomar. Vejam que aqui, nessa questão, a gente tem que escolher uma massa, a gente tem que escolher uma carne, não é isso? Então, cada escolha que eu faço é exatamente uma etapa. Então, você define as etapas e depois você indica de quantas formas cada uma delas pode ser realizada. Então, a minha pergunta é o seguinte: de quantas formas eu posso fazer um pedido? Esse pedido tem que ter carne, massa, salada e sobremesa. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? O que é que eu vou indicar?
Você vai ler o texto, eu já passei o texto, você vai ler o texto e vai ver o seguinte: quantas opções eu tenho para carne? Pelo que o texto dizia, você tinha 4 opções para carne. Depois, quantas opções você tem para massa? Tinha 5 opções. Quantas opções tem para salada? 8. Quantas opções tem para sobremesa? 6. Alexandre, de onde é que tu está tirando esses resultados? Vamos lembrar de novo. Eu acabei de dizer, pessoal, que esse texto, eu vou voltar aqui, ó. Esse texto, ele não está na apostila de vocês. E não precisa, não se preocupem. É só para a gente entender como é que constrói essa técnica. No texto, o enunciado diz o quê? Tu vai ter que escolher carne, tu vai ter que escolher massa, tu vai ter que escolher salada e tu vai ter que escolher uma sobremesa. Quantas opções tem para carne? Vê aí, 4. Quantas opções tem para massa? 5. Quantas opções tem para salada? 8. Quantas opções tem para sobremesa? 6. E o que é que eu quero? Eu quero fazer uma refeição. Essa refeição tem que ter uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa. E eu quero saber de quantas formas eu posso fazer isso. Para contar a quantidade de formas, basta você dividir o problema em etapas e dizer quantas formas você tem para cada uma das escolhas. Quantas opções eu tinha para carne? O texto dizia que eram 4. Quantas opções para massa? 5. Quantas opções para salada? 8. Quantas opções para sobremesa? 6. Depois que você informa quantas opções você tem para cada uma das etapas, basta você multiplicar os resultados. Quando a gente multiplica os resultados, o total vai dar 960. Então vejam como esse resultado, pessoal, é impressionante, é surpreendente. Você chegou num restaurante. Aí tu olhou, o restaurante tem 4 tipos de carne, tem 5 tipos de massa, tem 8 tipos de salada e tem 6 tipos de sobremesa. E aí o dono do restaurante, na hora que você entra, ele diz assim: olha, entre aqui no meu restaurante, porque eu vou te oferecer 960 possibilidades de montar um prato. Se o cara diz um negócio desse para você, vixe, eu tenho 960 formas diferentes de montar a minha refeição, você acha que o restaurante é do tamanho desse ginásio aqui, que tem a opção que não acaba mais. Mas, pessoal, com a quantidade pequena dessas, ó, com 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa, se você multiplicar, o resultado dá 960. Então, não precisa ter uma quantidade muito grande de opções para que a gente consiga fazer uma propaganda legal para um restaurante. Meu restaurante tem quase 1000 possibilidades de refeição, só com essa quantidade aí, ó. Carne, massa, salada e sobremesa. Então, o que é que eu quero que fique para vocês dessa questão? Como é que eu respondi a questão? Eu dividi o problema em várias etapas e indiquei de quantas formas cada uma delas pode ser respondida. Depois que eu indiquei o resultado, eu multipliquei e vi a possibilidade. Deu 960. Está tranquilo isso? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora para a questão de número 2. Tudo bem? A questão 2 foi aquela questão que eu falei para vocês, pessoal, das placas. A pergunta da questão é, eu vou ler de novo para fixar bem a ideia com vocês. Está previsto que a partir do dia 1º de janeiro de 2017, entrará em vigor um sistema único de emplacamento de veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algarismos. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetição. Isso é importante. Você pode usar uma letra e essa letra pode ser repetida. E o enunciado diz também que você pode utilizar os 10 algarismos, também incluindo repetição. Admita ainda que um novo sistema, cada carro tem uma sequência diferente de letras e algarismos, em qualquer ordem. Aí ele dá uns exemplos e a pergunta é assim: no novo sistema descrito, qual é o número total de placas possíveis com o formato letra, letra, algarismo, 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 letra, letra? Quantas placas desse jeito eu posso formar? Alexandre, como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, essa questão é mais fácil do que a gente imagina. O que é que eu disse para vocês? Uma técnica interessante de se fazer contagem seria a gente fazer o quê? Dividir o problema em várias etapas e dizer quantas possibilidades eu tenho para cada uma delas. Como é que a gente vai dividir o problema em etapas? O que é que o enunciado da questão pediu? Para você montar uma placa. Então, isso é o que eu desejo realizar. Eu quero montar uma placa, tá? Mas essa placa tem que formato? Pelo que o texto diz, a placa tem o seguinte formato:
letra, letra, os dois primeiros são letras. Depois vem uma sequência de 3 algarismos, depois vem 2 letras. Então eu quero montar uma placa, pessoal, com essa sequência, desse jeito. Letra e letra, algarismo, 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 letra e letra. A minha pergunta é, quantas placas desse tipo a gente consegue montar? Fica fácil agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou indicar quantas possibilidades eu tenho para cada letra e para cada algarismo. Eu vou escolher uma letra, pelo que está escrito no texto. Eu vou escolher uma letra. Quantas opções eu tenho para escolher a letra, gente? Quantas opções eu tenho para escolher a letra? Diz para mim. 26, não tem dizendo no texto que são 26 opções para a letra? Então, 26 opções. Vou escolher outra letra. Como eu posso repetir, então eu continuo com 26 possibilidades. Agora eu vou selecionar um algarismo. Para selecionar um algarismo, quantas opções tem? 10. Vou selecionar outro algarismo e a questão diz que eu posso repetir. Então, quantas opções tem? 10. Mais um algarismo, 10 opções. Opa, agora voltou para a letra. Quantas opções eu tenho para a letra? 26. Quantas opções eu tenho para escolher de novo uma letra? 26. Então, o problema todo consiste em você ter paciência e dividir o problema em etapas. A questão pediu que fosse letra e letra. Algarismo, 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 letra e letra. Tem que ser exatamente nessa sequência. Bem, o que é que a gente faz agora? Como eu já consegui dividir o meu problema em etapas, eu já consegui indicar a quantidade, agora é só multiplicar. Na hora que a gente multiplicar os resultados, o 26, só o 26, aparece quantas vezes? 4 vezes. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. Isso fica 26 elevado à quarta potência. E o 10 aparece quantas vezes? 3 vezes. Então é 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado à terceira potência. Então vejam só como é que vai ficar a nossa resposta. Na hora que a gente efetuar o produto, lembrar, pessoal, uma coisa importante. Quando a gente efetua um produto, eu posso trocar a ordem dos elementos. Eu não tenho que efetuar a multiplicação na ordem que está aqui. Eu não tenho que fazer 26 vezes 26, depois multiplicar pelo 10. Eu posso alterar a ordem. Então, eu vou fazer 26 vezes 26, vezes 26 vezes 26, são 4 vezes. 26 elevado a 4 vezes, o 10 aparece 3 vezes. 10 elevado a 3. É só isso a resolução da questão. Então, qual é o item que tem isso aí, gente? Vê para mim. Qual é a resposta correta? Letra B de bola. 26 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. Então, resposta da questão 2, letra B de bola. Beleza essa? Entenderam? Massa. Vamos mais, pessoal. Vamos resolver agora a questão de número 3. Cuidado, muito cuidado com essa questão. Ela é uma questão que é relativamente simples de resolver, mas ela vai exigir de vocês bastante compreensão no texto. Então, vamos acompanhar, que é para ver se vocês conseguem entender. O enunciado da questão diz assim, ó. Uma loja identifica seus produtos com um código que utiliza 16 barras, tá certo? Então, ó, a loja identifica os produtos com um código que utiliza 16 barras. Essas barras podem ser finas ou grossas. Nesse sistema de codificação, a barra fina representa o 0 e a barra grossa representa o 1. Então, a barra fina é o 0, a barra grossa é o 1. A conversão do código em algarismos do número correspondente a cada produto deve ser feito de acordo com a tabela. Então, presta atenção que a questão está falando que tem uma conversão para fazer. Você vai fazer a conversão do código em algarismos do número correspondente a cada produto. E você vai ter que utilizar essa tabela. E aí, pessoal, tem um exemplo. O exemplo tem um monte de barrinha fina e um monte de barra grossa. E aí o resultado tem assim, ó. O que é que eu vou fazer? O que é que está escrito no texto? Alexandre, esse monte de número que tu botou aqui embaixo das barras, isso aqui não apareceu no texto. Não apareceu, mas você vai colocar. Está faltando, é? Não, não está faltando não. O que é que está escrito no texto? Está escrito no texto assim, ó. Nesse sistema de codificação, a barra fina representa o 0 e a barra grossa representa o 1. Então, o que é que você vai fazer na sua apostila? Você vai pegar esse desenho do código de barras e vai colocar o seguinte. Embaixo da barra fina, você vai escrever um 0. Embaixo da barra grossa, você vai escrever um 1. Tudo bem? Então, você está vendo o código de barras. Alexandre, agora, o que é que tem a ver esse número de lado? Está vendo esse número 0729? O que é que esse monte de 0 e 1
como é que isso se transforma no 0729? Aí é que está o detalhe da questão. O que é que você está vendo? Você está vendo uma tabela. Vocês estão vendo a tabela? Nessa tabela tem escrito assim, ó, código e tem escrito algarismo. Está vendo? Tem código e tem algarismo. Me diz o seguinte, qualquer código que você pegar. Agora vocês têm que olhar aí. Qualquer código que você pegar. Tem quantos algarismos? Vê aí. Qualquer código é uma sequência de quantos elementos? Qualquer código é uma sequência de 4 elementos. Alexandre, eu não estou vendo isso não. Veja na tabela. Quem é o primeiro código? 0000. É uma sequência de 4 elementos. Quem é o segundo código? 0001. É uma sequência de 4 elementos. Quem é o terceiro código? 0010. É uma sequência de 4 elementos. Ah, Alexandre, então entendi. Quer dizer que cada sequência de 4 elementos vira um código. Exato. E cada código se transforma num algarismo. Vejam que o código 0000, ele corresponde ao algarismo 0. O código 0001 corresponde ao algarismo 1. Dá uma olhada para tu ver qual é o algarismo 9, lá no final da tabela. O algarismo 9 é o código 1001. Então, quando aparecer esse código 1001, você vai trocar pelo algarismo 9. Então, o que é que a gente precisa aprender? Eu preciso pegar esse código de barras que está aí. O que é que eu fiz no código de barra, gente? Cada barrinha fina eu coloquei 0 e cada barra grossa eu coloquei 1, não foi assim? Então, eu troquei. Cada barra fina eu coloquei 0, cada barra grossa eu coloquei 1. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse código em algarismos. Como é que a gente faz isso? Eu vou dividir isso aqui, pessoal. Está vendo esse monte de 0 e esse monte de 1? Eu vou dividir em bloquinhos com 4 elementos. Como é que a gente divide isso em bloco com 4 elementos? Eu vou fazer assim, ó. Está vendo esses 4 primeiros elementos aí, ó? 0, 0, 0, 0. O que é que você vai fazer? Você vai olhar na tabela. Lá na tabela tem esse código? 0, 0, 0, 0. Tem que olhar a tabela. Na tabela tem esse código? Tem. Esse código 0000, ele representa que algarismo? Representa o algarismo 0 na tabela. Então, olha só o que você vai fazer, ó. Você vai trocar esse monte de 0 pelo 0. Então, esses 4 primeiros elementos, ó, 0000, vocês estão vendo? Lá do outro lado, ele corresponde ao algarismo 0. Você vai trocar esses 4 pelo 0. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar os próximos 4. Os próximos 4 elementos são 0, 1, 1, 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar esse código na tabela. Pessoal, na tabela tem o código 011? Tem. Onde é que isso aparece na tabela? Lá no número 7, ó. No número 7, no algarismo 7, o código que tem é 0111. Então, o que é que você faz? Troca esses 4 pelo 7. Depois eu vou pegar os próximos 4, 0010. Eu vou procurar esse código na tabela. Existe esse código na tabela, 0010? Existe. Onde é que ele está? Lá no 2, ó. 0010 é o 2. Então, você troca pelo 2. E, por último, você pega esse código 1001 e troca esse código pelo que está na tabela. Tem que procurar. Onde é que tem esse código na tabela? Lá no 9. Então, você vai trocar pelo 9. Alexandre, então, todas as vezes tem que fazer isso? Todas as vezes tem que fazer isso. Como é que você vai fazer, então? Vamos tentar recapitular. Você vai fazer assim. Pelo que o texto disse, todo produto é representado por um código de barras. Beleza. Esse código de barras tem 16 barras. E essas barras podem ser finas ou grossas. E a gente está vendo um exemplo. São 16 barras, algumas são finas e algumas são grossas. O que mais? O texto disse que cada barra fina você transforma no 0. E cada barra grossa você transforma no 1. Foi o que eu fiz. Cada barra fina virou 0 e cada barra grossa virou 1. Joia. O que é que você vai fazer agora? Você vai transformar esse código em um número. Como é que eu transformo o código em um número? Você vai pegar essas barrinhas e vai dividir essas barrinhas de 4 em 4. As 4 primeiras são 0000. O que é que você faz? Procura o 0000 na tabela. Lá na tabela, o 0000 corresponde ao algarismo 0. Então, você bota o algarismo 0 lá no final, né? Vê os próximos 4, que está marcado de verde aí, ó. 0111. Vai olhar na tabela onde é que está isso.
Onde é que está o 0, 1, 1? Lá na tabela está na posição do 7. Então você troca esses 4 pelo 7. Procura os próximos 4. 0, 0, 1, 0. Onde é que está isso lá na tabela? Está no 2. E os últimos 4. 1, 0, 0, 1. Onde é que está isso lá na tabela? Lá no 9. Então você troca pelo 9. Então a ideia é essa. Tá. Aí a pergunta da questão qual foi? A pergunta da questão foi a seguinte: qual é a quantidade de códigos formados com o sistema de escrito? Qual é a quantidade de códigos formados? Como é que eu vou fazer para determinar a quantidade de códigos? Bem, eu vou ter que pensar da seguinte maneira. Eu sei que cada barra fina eu troco pelo 0 e cada barra grossa eu troco pelo 1. Isso aí está tranquilo. Mas para conseguir trabalhar com código, eu vou ter que pegar essas barrinhas e vou dividir em blocos de 4 em 4, não é não? Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer esse bloco, vou ter que fazer o outro bloco, cada 4 eu vou ter que transformar num bloco. Aí o que é que a gente precisa fazer? Você vai pegar essas 4 barrinhas que estão aí, certo? Essas 4 barrinhas vão originar o quê? Um código. E esse código você vai procurar na tabela. Então vamos ver os exemplos. Suponha que esses primeiros 4 sinais de interrogação, suponha que eles sejam 0, 0, 0, 0. Tá. Se for 0, 0, 0, 0, você troca pelo algarismo 0. E se for 0, 0, 0, 1, você vai trocar pelo 1. E se for 0, 0, 1, 0, troca pelo 2. É só olhar na tabela. E se for 0, 0, 1, troca pelo 3. Então você vai ter que pegar esse código e trocar por um algarismo. Mas me diz o seguinte, para fazer essa troca eu vou ter que consultar a tabela, não vou? Me diz quantos códigos diferentes tem na tabela? Quantos códigos diferentes tem na tabela? Na primeira coluna tem 5 códigos e na segunda coluna tem mais 5. Tem quantos códigos diferentes na tabela? 10. Então existem 10 códigos diferentes que eu posso utilizar para essas 4 primeiras barras. O que é que eu vou fazer com as próximas 4 barras? Essas próximas 4 barras, elas precisam indicar um código. E esse código está onde? Na tabela. Quando eu for procurar o código na tabela, quantos códigos diferentes tem na tabela? Tem 10. Então tem 10 opções para dizer que código é esse. Entenderam isso? As próximas 4 barras, elas vão indicar o quê? Um código. Onde é que está esse código? Na tabela. Então eu vou procurar lá na tabela. Quantas opções eu tenho? 10. A mesma coisa lá para o final. As próximas 4 barras vão indicar um código. Esse código está na tabela e quantas opções eu tenho na tabela? 10 opções na tabela. O que é que a gente já fez? Eu dividi o problema em etapas. Depois que eu dividi o problema em etapas, eu consegui indicar quantas formas diferentes cada etapa dessa pode ser realizada. Né? Os 4 primeiros têm 10 possibilidades, os outros 4 têm 10, os outros 4 têm 10 e os outros 4 têm 10. Pronto, o que é que a gente faz agora? Multiplica os resultados. O resultado da multiplicação é a resposta final da questão. Então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso dá 10 elevado à 4ª potência. Tem alguma opção desse jeito, 10 elevado a 4? Qual item que tem isso? Letra C. Então vejam o seguinte, às vezes a gente faz a leitura do problema e você pode até achar que o problema é complicado, mas tem uma coisa que você consegue identificar. Isso é um problema de contagem. Eu quero contar a quantidade de possibilidade de alguma coisa acontecer. Então você já consegue identificar rapidamente o quê? Que isso tem a ver com o assunto de análise combinatória. Eu quero calcular a quantidade de possibilidades que alguma coisa pode gerar. Isso tem a ver com questão de análise combinatória. O que é que a gente vai tentar fazer? Escutem bem, eu não estou dizendo que todas as questões de contagem eu vou conseguir resolver do mesmo jeito. Mas o que é que você precisa tentar fazer? Primeira coisa, se eu puder escrever resultado por resultado, eu vou escrever, porque eu não preciso de fórmula nenhuma. Então, se eu puder escrever resultado por resultado, eu vou escrever. Aí eu estou utilizando a ideia da árvore de possibilidades. Tem uma restrição para isso. Se você olhar para as opções, e nas opções tiver assim, ó, tem 5 formas, 6 formas, 8 formas. Se a quantidade for uma quantidade pequena, pessoal, vale a pena escrever situação por situação. Mas se for uma quantidade muito grande, olha o que é que tem na letra A. Na letra A tem quanto? Tem 2 elevado a 16, dá um número gigantesco isso.
Na letra B, 10 elevado a 16. Eu não tenho como escrever situação por situação. Tá, se tu não tem como escrever situação por situação, qual é a ideia? Tentar, eu estou dizendo tentar porque às vezes não é conveniente. Eu quero tentar aplicar o princípio fundamental da contagem. Então divide o problema em etapas e indica de quantas formas cada uma delas pode ser realizada. Foi o que eu fiz. Dividi o problema em etapas e indiquei de quantas formas cada uma delas pode ser realizada. Depois que eu indiquei a quantidade, eu só fiz multiplicar. O resultado deu 10 elevado a 4, letra C de casa. Tá tranquilo essa? Podemos passar para outra? Sim? Então vamos nós. Resposta da terceira questão, qual é o item? Item C de casa. Resposta da terceira. Vamos para a questão 4 agora. Galera, acompanham comigo a questão 4. É uma questão também que é simples, só precisa ter um pouquinho de cuidado. A questão diz assim, ó. Aos domingos à tarde, o nosso amigo Normando costuma fazer caminhadas no calçadão da Avenida Beira-Mar. Na primeira vez que ele foi, ele ficou em dúvida em relação à roupa que ele ia usar. Normando então separou 3 camisas polo, 2 camisas de malha, 3 bermudas, 3 pares de tênis e 2 chinelos, certo? Então ele separou isso aí, para escolher a roupa que ele vai andar lá na beira-mar. Porém, Normando não gosta de usar camisa de malha com tênis, assim como ele também não gosta de usar camisa polo com chinelo. Sabendo que ele não pode sair de casa sem camisa, sem bermuda e nem descalço para fazer sua caminhada, qual é o número de formas diferentes que ele tem para se vestir? Então, de quantas formas diferentes ele tem para se vestir? O que é que o enunciado da questão está dizendo? Que ele separou algumas peças de roupa, não foi? Ele separou algumas peças de roupa. Ele separou o quê? Que o enunciado da questão está dizendo? Ele separou camisa de malha, 2, bermuda, 3, pares de tênis, 3, e chinelos, 2. E aí ele vai caminhar na beira-mar. Só que o enunciado da questão mostra algumas restrições. Quais são as restrições? O enunciado diz que ele não gosta de usar camisa de malha com tênis. Então, se ele for usar uma camisa de malha, ele não vai botar um tênis, pelo que a questão está dizendo. E se ele colocar uma camisa polo, ele também não vai colocar chinelo. E eu quero saber, então, de quantas formas diferentes ele pode se vestir. O que é que você vai fazer, então? Dividir o problema em etapas. Como é que a gente vai dividir o problema em etapas? A primeira etapa é o seguinte: ele vai vestir uma camisa polo e vai colocar uma bermuda, tá? Mas pelo que o texto diz, se ele colocar uma camisa polo, a questão diz que ele não vai usar chinelo. Ele vai ter que usar um tênis, né? Então a primeira opção que ele tem seria o seguinte: sair usando uma camisa polo, uma bermuda e um tênis. Tá, ele vai escolher uma camisa polo, mas quantas opções ele tem? Tem que ver no texto. Quantas opções ele tem de camisa polo? Vê aí. Quantas são? 3. Ele vai escolher uma bermuda. Vê quantas opções ele tem de bermuda? 3. E ele vai escolher um tênis. Quantas opções ele tem de tênis? Quantas? 3 opções. Então o que é que eu fiz? Dividi o problema em etapas. Do mesmo jeito que eu fiz aquela questão das placas. E do mesmo jeito que eu resolvi a questão do código de barras. Eu dividi um problema em etapas. Escolher a camisa polo, escolher a bermuda e escolher o tênis. Depois que a gente consegue indicar de quantas formas diferentes cada escolha dessa pode ser efetuada, agora é só multiplicar os resultados. Se a gente multiplicar os resultados, vai dar quanto? 27. Alexandre, ainda bem, ó, resposta é a letra B. Pessoal, mas a questão não acabou ainda não. A resposta não é 27. 27, presta atenção, 27 é a quantidade de possibilidades que ele tem de escolher uma camisa polo, uma bermuda e um tênis. Mas me diz o seguinte: está escrito na questão que ele tem que usar uma camisa polo? Não. Está dizendo que ele tem a opção de camisa polo, mas tem outra opção de camisa também. Qual é a outra opção de camisa que ele tem? Camisa de malha. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou guardar esse resultado, 27. Esse resultado 27, ele tem que ser acrescentado a outro resultado que eu vou calcular ainda. Então 27 é se ele for de camisa polo, bermuda e tênis. Então vamos guardar esse resultado. Só que existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: ele coloca uma camisa de malha, coloca uma bermuda, aí tem que ir de chinelo agora. Porque o texto diz que camisa de malha ele não coloca com tênis, tem que colocar com chinelo. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vou fazer de novo a mesma coisa. Eu vou indicar quantas possibilidades eu tenho para cada uma dessas etapas.
O cara vai escolher uma camisa de malha. Quantas opções ele tem para a camisa de malha? Pelas opções, são 2, pelo que o texto está dizendo. Ele vai escolher também uma bermuda. Quantas opções ele tem para a bermuda? 3. E vai escolher um chinelo. Quantas opções ele tem para o chinelo? 2 opções para o chinelo. O que é que a gente faz? Multiplica agora os resultados. Se a gente multiplicar os resultados, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Então vejam só, se ele usasse camisa polo, bermuda e tênis, tinha 27. Se ele usar malha, bermuda e chinelo, tem 12. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer agora a soma dos resultados. Tem 27 resultados se ele usar camisa polo, com bermuda e tênis. E tem mais 12 resultados se ele usar malha com bermuda e chinelo. Então o número total de resultados que ele tem, 27 mais 12. Quanto é 27 mais 12? 27 mais 12 dá 39. Então a resposta da questão seria 39. Qual é o item que tem 39? Letra C. Entenderam essa questão? Então vejam o seguinte. Essa questão ela é um pouco diferente das questões anteriores. Por quê? Porque essa questão eu tive que quebrar a situação em 2 casos. Eu tive que quebrar primeiro ele usando camisa polo, fiz o meu cálculo. E tive que quebrar depois usando camisa de malha, fiz meu cálculo. Depois eu juntei os 2. A primeira questão que a gente resolveu, que foi a questão das placas, foi uma questão que usava o princípio fundamental da contagem, mas eu consegui resolver com um cálculo só. A segunda questão que nós resolvemos, que foi a questão do código de barras, a gente dividiu o problema em etapas, colocou quantas possibilidades a gente podia colocar em cada uma delas, mas eu resolvi com uma multiplicação só. Mas nessa eu não consegui fazer isso, porque tinha uma restrição. Alexandre, como é que eu vou saber se pode ou não pode? Pessoal, isso vai variar de questão para questão. Você tem que ler a questão para ver se tem alguma restrição e se não tem. Nessa tem uma restrição. Então a gente dividiu o problema em 2 partes, somou os resultados, 39. E aí, tranquilo essa? Beleza? Joia, vamos para outra. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou adiantar uma coisa, chamado de princípio das gavetas, certo? Que diz o seguinte: se temos que colocar 8 pombos em 7 casas, então alguma das casas terá que conter pelo menos 2 pombos. Isso é uma coisa que a gente chama de princípio das gavetas. Alexandre, não entendi absolutamente nada desse negócio de princípio das gavetas. Bem, eu vou explicar para vocês, é bem simples. E isso aqui é um princípio, uma técnica que a gente vai utilizar para resolver uma questão que está na tarefa de casa. Mas eu queria comentar com vocês, porque senão vocês vão sentir dificuldade em fazer. O que é esse negócio do princípio das gavetas? Me diz o seguinte, pessoal, será que eu posso garantir, escuta só, será que eu posso garantir que se eu pegar, por exemplo, a primeira fila aqui, a primeira fila tem 2, 4, 6, 7 pessoas. Aqui tem mais 2, 4, 6, 8 pessoas. Então nessa primeira fila aqui, eu tenho 15 pessoas. Será que eu posso dizer o seguinte? Eu garanto que se eu perguntar para cada pessoa assim, qual é o dia da semana que vai cair o teu aniversário? Se eu perguntar, eu vou perguntar a todas as pessoas que estão na primeira fila. São 15 pessoas. Eu vou perguntar para todas as pessoas que estão na primeira fila o seguinte: qual é o dia da semana que cai o teu aniversário? Pessoal, eu garanto para vocês que vai ter resposta repetida. Como é que tu vai garantir que vai ter resposta repetida? Dá para garantir. Porque existem mais pessoas do que a quantidade de respostas. Porque quando a gente pergunta assim, qual é o dia da semana que vai cair o teu aniversário? Suponha que a primeira pessoa diz assim, Alexandre, meu aniversário é segunda-feira. A outra, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando a outra pessoa for falar, não tem mais resposta para dar. Ela obrigatoriamente vai ter que repetir o que alguém já falou. Porque tem mais pessoas do que a quantidade de respostas. Isso é que a gente chama de princípio das gavetas. É uma coisa simples, certo? Se eu perguntar assim, ó, eu vou pegar de novo as 15 pessoas que estão nessa primeira fila e vou fazer outra pergunta. Eu vou fazer assim, qual é o mês do teu aniversário? Se eu perguntar qual é o mês do teu aniversário, eu garanto que vai ter resposta repetida. Porque tem 15 pessoas e meses do ano só tem 12.
tem mais pessoas do que a quantidade de meses do ano. Então eu vou perguntar para a primeira pessoa: qual foi o mês do ano do teu, qual é o mês do ano do teu aniversário? A pessoa me diz janeiro. A outra, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. As 12 primeiras pessoas podem me dar respostas diferentes. Mas a 13ª pessoa obrigatoriamente vai ter que repetir, porque tem mais pessoas do que a quantidade de respostas possíveis. Isso é que é o princípio das gavetas. Tudo bem? Bem, com essa ideia de princípio das gavetas, eu queria que vocês pegassem a questão de número 2, lá dos exercícios complementares. Página de número 36, questão de número 2, dos exercícios complementares. Olha só o que é que diz essa questão. O enunciado diz assim, gente, ó. O diretor de uma escola, todo mundo conseguiu já? Página 36, questão dos exercícios complementares, questão 2. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos, eu quero que vocês marquem essa informação, tem 280 alunos. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do 3º ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Então, preste atenção na brincadeira. Você tem objetos, você tem personagens e você tem cômodos da casa. Então, a brincadeira é o seguinte: um determinado personagem vai esconder um certo objeto em algum cômodo da casa. Beleza. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa esse objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. Lembrem que são 280 alunos. Todos os alunos decidiram participar. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Então, são 280 alunos que vão participar da brincadeira. A brincadeira consiste em: cada aluno vai dizer um personagem, um objeto e um cômodo da casa. O enunciado diz que cada aluno só vai participar uma vez, certo? E que as respostas precisam ser sempre diferentes dos anteriores. Suponha que o primeiro aluno dê uma resposta, o segundo aluno tem que dar uma resposta diferente, o terceiro tem que dar uma resposta diferente, o quarto tem que dar uma resposta diferente. Não vale repetir a mesma resposta que um colega já deu antes, tá certo? Aí a pergunta da questão é o seguinte: se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? O cara já sabe, antes de começar a brincadeira, ele já sabe que algum aluno vai acertar essa resposta. Olha, como é que pode? O cara tem que escolher um cômodo, tem que escolher um personagem e tem que escolher um objeto. Como é que o cara vai garantir que alguém vai acertar? Do mesmo jeito que eu disse para vocês, que eu posso garantir que para um grupo de 15 pessoas, tem pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Porque tem mais pessoas do que a quantidade de meses. Então tem que repetir. Se o enunciado da questão disse que o diretor dessa escola tem certeza que alguém vai acertar, é porque certamente a quantidade de alunos participando da brincadeira é maior do que o número de respostas possíveis para as perguntas. E como é que a gente pode garantir isso? A gente vai garantir utilizando o princípio fundamental da contagem. Como é que é a brincadeira? A brincadeira consiste em quê? Em escolher um objeto, em escolher um personagem e escolher um cômodo da casa. Tem que escolher um objeto, um personagem e um cômodo da casa. Pelo que o texto diz, quantos objetos são? São 5. Quantos personagens tem? Vê no texto. 6. E quantos cômodos da casa? 9. Então o que é que a gente vai fazer para dizer quantas respostas diferentes eu tenho para essa pergunta? É só multiplicar. Eu já dividi o problema em etapas e vou multiplicar. 5 vezes 6 vezes 9. 5 vezes 6 vezes 9 vai dar 270. Então, para participar dessa brincadeira, existem 270 formas diferentes de você dizer o resultado. Tudo bem.
Existem 270 respostas diferentes. Mas tem quantas pessoas participando da brincadeira? 280. Tem mais pessoas participando da brincadeira do que a quantidade possível de respostas. Então é por isso que o diretor garante que alguém vai acertar. Tem mais pessoas do que as respostas. Então a alternativa correta para a questão seria que item? O item A. O que é que está escrito no item A? O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Porque tem 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Você tem mais alunos do que a quantidade de respostas. Tem 280 alunos e só tem 270 respostas. Tem 10 alunos a mais do que a quantidade possível de respostas. Então a resposta correta para esse item seria qual? Letra A. Entenderam essa? Entenderam? Ficou claro isso? Vamos mais. Pessoal, eu vou passar aqui, ó, porque tem uma coisa nessa aula de hoje que eu preciso comentar com vocês. Então, vou adiantar aqui algumas questões. Queria falar rapidinho isso aqui para vocês, gente, ó. A gente já falou de árvore de possibilidades, a gente já falou de princípio fundamental da contagem, a gente vai falar agora de uma técnica chamada de permutação, certo? O que é que significa fazer uma permutação? Permutar é o ato de trocar a posição dos objetos. Então a gente vai enfrentar, a partir de agora, algumas perguntas, onde você vai me dizer assim: Alexandre, para responder a pergunta, basta você pegar os objetos que você tem e trocar de posição. Toda vez que você chegar com essa resposta para mim, é só trocar de posição os elementos. Trocar de posição significa efetuar uma permutação. Vamos para um exercício. A minha pergunta é assim, ó: de quantas maneiras 5 pessoas podem posar para uma foto? Uma pergunta simples. Eu tenho um grupo de 5 pessoas, vou colocar essas pessoas lado a lado, tá certo? Vou colocar essas pessoas lado a lado e quero que essas pessoas participem de uma foto. A minha pergunta é: de quantas maneiras distintas essas pessoas podem posar para uma foto? O que é que a gente pode fazer para responder essa questão? Bem, a minha ideia seria o seguinte: basta trocar de posição as pessoas. Se eu trocar de posição uma pessoa com a outra, a foto vai ficar diferente? Vai não? Eu tenho um grupo de 5 pessoas, tirei uma foto, beleza. Quero tirar outra foto. Pessoal, vamos fazer diferente. O que é que as pessoas fazem? Troca de posição. Trocou de posição, a foto é diferente. E o que é trocar de posição? Trocar de posição significa permutar. Então, uma das maneiras de se resolver essa questão é fazer o seguinte: fazer uma permutação de 5 elementos. Como é que a gente resolve isso, Alexandre? Permutação de 5 elementos. Você representa assim, ó, P5, permutação de 5 elementos. E como é que calcula uma permutação de 5 elementos? Está vendo esse 5 com símbolozinho de exclamação? Isso a gente lê 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A operação de fatorial nada mais é do que um produto de números consecutivos. Então vamos voltar de novo. Qual era a pergunta da questão? De quantas formas diferentes eu posso organizar essas 5 pessoas em fila? Como é que a gente organiza de uma forma diferente? A gente pega as pessoas e troca de posição. E o que é que eu disse que é trocar de posição? É permutar. Então vou fazer uma permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos, 5 fatorial, que significa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se a gente efetuar esse produto, ó, o resultado é 120. Então a resposta para essa questão seria 120. Tudo bem? Tá, como é que a gente aplica isso na prática? Peguem um material de vocês, vamos dar uma olhada, pessoal, na questão de número 7. Galera, a questão 7, o enunciado diz assim, ó: um jovem descobriu que o aplicativo do seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição. Dentre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de textura, 6 tipos de moldura e 4 possibilidades para mudar a cor da foto, a pergunta é: qual é o número de maneiras que esse jovem pode fazer uma composição com 4 fotos distintas,
utilizando em cada uma das fotos os 3 recursos citados, para publicá-las nas redes sociais. Então o cara descobriu que o aplicativo dele, ó, ele consegue mudar a textura, mudar a moldura e mudar a cor da foto. Ele tem 4 fotos diferentes e ele quer aplicar esses recursos: textura, moldura e cor. E eu quero saber de quantas formas ele pode fazer isso para depois publicar essas 4 fotos em uma rede social. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer assim, ó. Como é que é a questão? Suponha que está aí a primeira foto. O que é que eu tenho que fazer na primeira foto? Aplicar uma textura, aplicar uma moldura e aplicar uma cor. Opa! Então, Alexandre, eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Eu vou dividir o problema em etapas. Eu vou pegar a primeira foto, vou aplicar uma textura, uma moldura e uma cor. De quantas formas eu posso aplicar uma textura? A questão diz que são 5. De quantas formas eu posso aplicar uma moldura? 6. De quantas formas eu posso trocar a cor da foto? 4. Isso são informações que o texto traz. Então, se eu quiser aplicar uma textura, uma moldura e uma cor, é só multiplicar os resultados, 120. Então, existem 120 formas diferentes de você editar a primeira foto. Mas você não vai fazer isso só na primeira, você vai fazer na primeira, e na segunda, e na terceira, e na quarta foto. Então, na hora que você for fazer isso na segunda foto, é a mesma coisa. Alexandre, mas eu posso aplicar a mesma textura, a mesma moldura e a mesma cor? Pode, porque não é uma foto diferente. Né? Eu não podia fazer isso se a foto fosse igual. Aí não tem sentido. Né? Então, na primeira foto, tem 120 maneiras de aplicar textura, moldura e cor. Para a segunda também, para a terceira também e para a quarta também. Então, a minha resposta deveria ser assim: 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120. Alexandre, tem hora que soma, tem hora que multiplica. Como é que eu vou saber? Quando você precisar dividir um problema em várias etapas. Lembra daquele problema de escolher a roupa? Que era camisa polo, camisa de malha, lembra? Que era assim, ó, você podia escolher camisa polo ou camisa de malha. Quando você dividir um problema e usar o conectivo ou, você vai usar a ideia da adição, você vai somar os resultados. Então você pega um conjunto, soma com outro, é como se você estivesse fazendo a união das coisas. Então se você dividir um problema em etapas e usou o conectivo ou, você soma. Se você dividir um problema em etapas e usa o conectivo e, você vai multiplicar. Então nessa questão aqui, eu não vou editar a primeira ou a segunda, ou a terceira ou a quarta foto. Se fosse ou, eu ia somar. Eu vou editar a primeira e a segunda e a terceira e a quarta foto. Como eu estou usando o conectivo i, eu vou ter que multiplicar. Na hora que a gente efetuar a multiplicação, o resultado vai ficar 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120. Isso dá 120 elevado à quarta potência. Mas aí você vai olhar as opções, e lá nas opções tem o 120 elevado a 4, não tem? Letra B. Mas está errado o 120 elevado a 4. Por quê? Porque está faltando mais uma coisa ainda. O que é que está faltando? Isso que a gente está fazendo é apenas editar as fotos. É aplicar moldura, aplicar textura e aplicar uma cor. Tá? Editar moldura, aplicar textura e aplicar uma cor. Para as 4 fotos, o número total de possibilidades, 120 elevado a 4. Só que no final do texto, tem uma coisa que vai mexer mais um pouquinho aqui. Lá no final do texto está escrito assim, ó, para publicá-las nas redes sociais. Quantas fotos a gente vai publicar, pessoal? 4. Quando a gente vai publicar as 4 fotos, eu tenho que publicar nessa ordem? Não. Eu tenho que publicar as 4 fotos, mas eu não preciso publicar nessa ordem. Então, o que é que eu posso fazer? Mexer na ordem. E como é que a gente mexe na ordem? A gente faz uma permutação dos elementos. Então, além de tudo que foi feito até agora, que é editar a primeira, editar a segunda, editar a terceira, editar a quarta foto, o enunciado da questão diz que a gente vai publicar nas redes sociais. Então, se eu for publicar, eu ainda tenho que pegar essas 4 fotos e permutar. Então, você vai fazer assim, ó, você vai permutar essas 4. Fica 120 elevado a 4, que é a parte da edição, vezes a permutação das 4. Como é que permuta 4 elementos? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a resposta da questão é assim. Você vai publicar e editar. Se você vai publicar e editar, então você vai multiplicar os resultados. Fica 24 vezes 120 elevado à 4ª potência. Resposta da questão seria que item? O item
A. Por que eu mostrei essa questão aqui para vocês? Porque a gente fez uma composição com 2 métodos de contagem. A gente apresentou para vocês a ideia da permutação e associamos essa ideia da permutação ao que a gente já vinha fazendo anteriormente, que era o princípio fundamental da contagem. Beleza isso? Tranquilo? Joia. Então, o item correto, letra A. Pessoal, tinha muita coisa para a gente falar ainda, tá? Mas eu vou ter que adiantar aqui. E eu queria deixar só um último recado aqui para vocês, ó. Só um detalhezinho aqui. Isso aqui vocês vão ter acesso depois, não precisa copiar não. Eu preparei uma relação, gente, do que vem caindo mais na prova do Enem nos últimos 8 vestibulares. Porque às vezes sempre bate aquela angústia para dizer assim, Alexandre, o assunto de matemática é muito grande, é muita coisa para estudar. E às vezes eu perco tempo. Pessoal, a gente precisa perder tempo com aquilo que é mais importante. Tem determinados assuntos que caem uma vez na vida. E tem assuntos que são complicados que caem uma vez na vida. Então, esses assuntos, a gente não vai precisar perder muito tempo. Eu preciso gastar meu tempo, eu preciso gastar minha energia, eu preciso estudar mais o quê? Aquilo que eu tenho certeza que vai cair. E tem como a gente saber? Tem, eu fiz um levantamento das últimas provas. Essas informações, elas vão ficar à disposição de vocês depois. Tá certo? O que é que cai mais? E queria também deixar uma última mensagem aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Eu sei, pessoal, que o caminho é longo, mas esse caminho começa com determinação, começa com vontade. E estar num domingo ou num sábado, como vocês estão agora, à tarde, não é fácil. Principalmente para quem passa a semana inteira trabalhando. Lembrem o seguinte, isso tanto é difícil para vocês, como para a gente que é professor, para o pessoal da organização, para o pessoal do som, os caras passam a semana inteira trabalhando. E no domingo e no sábado, a gente está aqui mais uma vez. Porque é assim que a gente vai conseguir fazer a diferença. Não é em casa, dormindo, que as coisas vão mudar. Eu sei que às vezes a gente fica angustiado. Professor, será que a gente vai conseguir? Pessoal, quando a gente olha um negócio desse aqui, é uma coisa impressionante. Quantas pessoas esse projeto já ajudou? E quando a gente olha para o lado e vê que as pessoas estão conseguindo entrar no vestibular, e estão conseguindo entrar para cursos difíceis, isso motiva mais a gente e faz a gente entender que realmente a gente está no caminho certo, né? Eu sempre gosto de citar um aluno da gente, Ana Caroline, passou para a medicina, e do mesmo jeito que vocês estão sentados, ela também estava sentada aqui. No sábado, no domingo, assistindo aula, tirando dúvida. É um exemplo de determinação. Para mostrar, pessoal, que só quem pode limitar o que vocês vão alcançar são vocês. Se vocês quiserem, se vocês se esforçarem, a gente vai estar aqui para ajudar. Eu queria deixar uma mensagem final de um grande nadador que o Brasil teve, que é o Gustavo Borges. Foi campeão em diversas Olimpíadas, campeão em campeonatos mundiais. E tem uma coisa no site dele, pessoal, que eu acho muito interessante, que é quando ele fala a respeito de força de vontade. Lá no site dele tem dizendo assim, ó, várias vezes eu acordei às 5 da manhã para treinar e me perguntava, é isso mesmo que eu quero? A última coisa que eu queria era pular numa piscina fria às 5:30 da manhã. Mas eu nunca perdi um treino por falta de vontade. Podia estar cansado, ter dormido mal à noite, mas eu sempre ia treinar. É nesses dias que surgem os campeões. Enquanto os outros resolvem ficar dormindo, você está lá buscando mais uma chance de melhorar. Os dias não voltam atrás. Pessoal, e eu vejo assim com muita alegria essa disposição que vocês têm de saber que a gente passa a semana inteira trabalhando, mas a gente não abre mão de querer alguma coisa melhor na nossa vida. No sábado e no domingo, a gente podia estar dormindo, mas a gente está aqui tentando fazer alguma coisa melhor, tá bom? Pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês, até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau, galera. Tchau, um abraço.